Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, espero que estejam em casa, espero também que estejam assistindo às aulas e fazendo as atividades, ok? Hoje, na aula de matemática, vamos corrigir algumas atividades que foi para casa e fazer algumas atividades do livro de vocês, beleza? Então, a correção do caderno de apoio da página 108, que foi para casa. Então, corre lá, pega o caderno de apoio e vamos fazer essas correções, certo? Lembrando sempre de pegar o lápis e a borracha para corrigir o que está errado e a caneta verde para dar autocorreção. Página 108 do caderno de apoio. Então, pessoal, a primeira questão tem assim, vamos treinar. Primeiro, escreva no quadro abaixo de cada figura o seu perímetro. Lembrando que o quê? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, a gente tem todos os lados e escreveu o valor do perímetro. Então, se aqui é 2, pessoal, o outro lado também vai ser 2, porque tem o mesmo tamanho. Se aqui é 4, em cima também vai ser 4, porque tem o mesmo tamanho. Então, beleza. Encontramos já todos os valores de cada lado. Agora, vamos somar. 2 mais 4 é igual a 6. 6 mais 2 é igual a 8. E 8 mais 4 é igual a 12. Então, vocês escreviam 12 aqui e faziam a autocorreção. Na segunda figura, o triângulo, aqui é 3. Se aqui é 3, pessoal, aqui também é 3. Então, aqui também é 3. Então, a gente vai somar os lados. 3 mais 7, 10. 10 mais 3, 13. Bem simples. Espero que vocês tenham acertado essa de calcular o perímetro. E agora, nesse pentágono. O pentágono tem esses lados iguais. Então, se aqui é 2, aqui também é 2. Aqui também é 2. Aqui também é 2. E aqui também é 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, colocava 10 aqui e todos centímetros. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí da primeira resolução da primeira questão, certo? Vamos lá responder as demais. A segunda questão, pessoal, do livro, do caderno de apoio de vocês, ela diz o seguinte: calcule a área de cada figura abaixo. Só que a gente vai usar o 1 quadrado como como unidade de medida, entendeu? Um quadradinho desse. Então, para calcular a área, só basta contarmos quantos quadradinhos tem. Então, vamos lá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a área desse quadradinho é de 5. O próximo quadradinho, eu vou fazer só um risquinho. Não, dá para fazer. E vocês vão fazendo aí em casa também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a área desse daqui vai ser 7 quadradinhos. O próximo, pessoal. 1, 2, 3, 4. Esse 4 ficou feio. 5, 6. Então, esse quadradinho, a área dele é 6 quadradinhos. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 6 quadradinhos. Também esse daqui, espero que vocês tenham entendido a ideia de calcular a área de cada figura abaixo. E espero também que tenha ficado bem claro para vocês. Beleza? Sim, pessoal, o terceiro quesito, vamos lá, né? Ele diz o seguinte: transforma as unidades de medida. Na letra A é para transformar de metros para centímetros. Na letra B, de quilômetros para decammetros.
Na letra C, ele pede de decímetro para quilômetro. Na letra D, de milímetros para metros. Na letra E, de centímetros para hectómetro. Hectómetro e na letra F, de hectómetro para milímetros. Vejam só, essas transformações são um pouquinho complicadas, mas não se preocupem não, porque o que vamos trabalhar mesmo é centímetro, metro, quilômetro, milímetro. E por que, professor, o senhor trouxe essas unidades de medidas? Eu só trouxe para vocês conhecerem, para vocês verem que existem outras unidades de medidas que são bastante usadas, entenderam? Mas quem não conseguiu aí fazer as transformações pode analisar agora, pode copiar e pode dar autocorreção, entendeu? E não se preocupem quanto a isso. Eu só trouxe por questão de informação mesmo, para vocês saberem que existem outras transformações de medidas, certo? Vamos para a próxima parte. Agora vamos utilizar o livro. Então eu quero que vocês peguem o livro de vocês. Vamos responder às atividades juntos agora. É interessante que vocês sempre estejam acompanhando, fazendo passo a passo do jeito que eu estou fazendo com vocês, para facilitar no entendimento. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram o livro na página 70 e 71, onde tem atividades de revisão mesmo de tudo que a gente já estudou até agora. Então a gente vai responder juntos e algumas eu vou mandar para casa, ok? Então vamos lá, abrindo o livro na página 70 e 71. Então na página 70 encontramos a atividade, né? Bem, pessoal, no primeiro quesito do livro de vocês, ele diz o seguinte: em cada situação, indique a unidade de medida utilizada. Então, a primeira coisa que temos que fazer é usar a unidade de medida, dizer qual é a unidade de medida que estamos utilizando. E depois, ele diz o seguinte: classifique em padronizada ou não padronizada. Então, a primeira coisa que temos que fazer é identificar qual é a unidade de medida e depois classificar ela em padronizada e não padronizada. Marina contou os passos para medir a distância de sua casa até o mercadinho. Ela verificou que andou 189 passos. Então, ela andou 189 passos. A unidade de medida utilizada foi qual, pessoal? Passos, né? Ela usou o passo para medir. Mas a classificação dessa unidade de medida, para classificar se é padronizada ou não padronizada, sabemos que não é padronizada. Como vimos no começo da unidade, o livro de vocês ele traz várias situações e uma delas mostra que um menino estava medindo o seu quintal, o tamanho do seu quintal, e para isso ele usou o passo. E disse lá que o passo não é uma unidade de medida não padronizada. Por quê? Porque o passo pode variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que são mais velhas e são maiores e vai ter um passo maior do que outras pessoas. Mas existem outras pessoas que são menores e vai ter um passo menor. Então, o passo, eu não posso regulamentar ele como uma unidade de medida padronizada, porque ele vai variar de pessoa para pessoa. Tem umas pessoas que dão um passo mais curto, outras pessoas que dão um passo mais largo. Por isso que eu não posso padronizar a unidade de medida passos. Entenderam, pessoal? Espero que fique bem claro para vocês essa relação de padronizada e não padronizada. Vamos continuar na letra B. Para dar uma volta de bicicleta na quadra, João utilizou 62 pedaladas. No primeiro ponto ele diz a unidade de medida utilizada, pedaladas. Porque ele foi contando quantas pedaladas ele ia dando. E a classificação é não padronizada, porque foi uma medida dele. Outra pessoa poderia vir e uma pedalada a bicicleta andar mais,
Então, ela não é padronizada, não tem um tamanho padrão mesmo para essa unidade de medida. Ela pode variar de acordo com a pessoa que está medindo. Entendeu, pessoal? Então, vocês pausem o vídeo e façam essas anotações e depois façam a autocorreção, não esqueçam. O segundo, na letra C, ele diz o seguinte: a distância da casa de Jonas até sua escola é de 16 quilômetros. Então, o primeiro ponto ele diz: unidade de medida utilizada, quilômetros, km, que é o quilômetro. Classificação, ela é padronizada ou não padronizada? Pronto. Temos agora um exemplo de unidade padronizada, o quilômetro. Um quilômetro é aqui, como é aí na sua casa, ele não vai alterar, independente da pessoa que estiver medindo. Um quilômetro sempre vai ser um quilômetro. Entenderam, pessoal? A diferença de uma unidade padronizada e não padronizada. Um exemplo mais simples, um metro aqui, eu medindo aqui na minha casa, ele vai ter o mesmo comprimento do que vocês medindo na casa de vocês. Então, existe um padrão aí. Tanto faz eu medir um metro aqui no Brasil, quanto eu medir nos Estados Unidos. Sempre vai ser um metro. É uma unidade fixa já. E padronizada. Então, ele diz, a classificação do quilômetro é padronizada ou não padronizada? É claro que ela é padronizada. Na letra D, Kleber mediu o tamanho da largura de sua mesa em palmos. Verificando que ela mede 7 palmos. No primeiro ponto, ele diz o quê? Unidade de medida utilizada. Qual foi a unidade de medida utilizada? Os palmos, não foi? Ele foi lá medindo a mesa através de palmos. Classifique, ela é padronizada ou não padronizada? É claro que ela não é padronizada. Por quê? Porque se for uma criança medir um palmo e a pessoa adulta, a mão de um adulto ela é maior do que a mão de uma criança, é claro. Então, ela vai ser bem maior um palmo de um adulto do que um palmo de uma criança. Por isso que ela não é padronizada. Entenderam, pessoal? A ideia de padrão, não existe um padrão aí, nesse caso. Então, ela não é padronizada. Na letra E, diz assim: Ana mediu a largura de sua rua e verificou que ela tem 8 metros. Veja só. Ana mediu a largura de sua rua e verificou que ela tem 8 metros. Então, a unidade de medida que ela usou foi o quê? 1 metro. E a classificação é padronizada ou não padronizada? É claro que ela é padronizada. No exemplo que eu citei a vocês, 1 metro aqui vai ser também 1 metro aí na casa de vocês. Entendeu? Existe um padrão para isso. Espero que vocês tenham entendido. Após vocês pausam o vídeo e copiam as respostas, ok, pessoal? Espero que também esteja ficando bem claro para vocês. No segundo quesito, ele diz assim: escreva o nome da unidade de medida mais adequada para medir a distância entre o Brasil e o Japão. Qual é a unidade de medida mais adequada para medir grandes distâncias? Que conhecemos o quilômetro. O quilômetro é usado para medir grandes distâncias. Exemplo, de uma cidade a outra, de um estado a outro, de um país a outro, de um oceano até um continente. Então, o quilômetro ela é uma unidade de medida muito usada para medir grandes distâncias. Um exemplo da minha cidade, de Caruaru, até a capital, Recife, a capital de Pernambuco. Então, é usado a distância em quilômetros. Ou mesmo quando nossos pais vão fazer uma viagem, eles vão lá no aplicativo e olha qual é a distância de uma cidade até o litoral. E eles veem quantos quilômetros ficam de distância. Entenderam? Aí também, na letra B, ele pergunta assim: o tamanho de um lápis. Um tamanho de um lápis.
Qual é a unidade mais adequada para medir o tamanho de um lápis? O centímetro, né, pessoal? Porque com a régua mesmo eu consigo obter o comprimento de um lápis. Então, o tamanho de um lápis é o centímetro. E a altura de uma casa? A altura de uma casa, pessoal, é metros. Metros é a unidade mais adequada para medir a altura de uma casa. E o tamanho da ponta de uma caneta? Milímetro, que muitas réguas de vocês têm os milímetros lá, bem pequenininho. Então, após vocês responderem isso, vocês vão lá e façam a autocorreção, ok, pessoal? No terceiro quesito, ele diz o seguinte: Ricardo mede 1,93 m de altura. Responda as questões de acordo com essa informação. Quantos centímetros ele tem ao todo? Pessoal, como vocês sabem, 1 metro é igual a 100. Opa, deixa eu apagar esse zero porque ficou bem mal feito. 100 centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, só eu pegar 100 centímetros mais 93, que vou ter igual a 193 centímetros. Então, quantos centímetros ele tem ao todo? 193. A altura dele é maior que 2 metros ou menor? Justifique sua resposta. Menor, pois 193 centímetros é menor que 200 centímetros. Porque para ele ter a altura de 2 metros, ele tinha que ter 200 centímetros. E ele só tem 193 centímetros. Para ele ter 2 metros, ele tinha que ter 200 centímetros. E ele perguntar assim, a altura dele é maior que 2 metros ou menor? Claro que vai ser menor, porque ele tem 193. Se fosse maior, ele tinha que ter 201 centímetros, porque aí seria 2 metros e 1 centímetros. Ok, pessoal? Então, vamos lá e dê a autocorreção. Caneta verde. E foi. Espero que tenha ficado bem claro aí para você. No quarto quesito, ele diz o seguinte: vimos que o metro equivale a 100 centímetros. Calcule mentalmente quantos centímetros tem. 3 metros. Vão ter quantos centímetros? Se 1 metro vale 100 centímetros, 3 metros vale 300 centímetros. Meio metro. Meio metro vale 50 centímetros. 1,5 metro, 150 centímetros. E 5 metros e meio, 550 centímetros. Essa daí foi bem simples. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer e estejam acompanhando tudo que eu estou mostrando aqui. Continuemos. Então, no quinto quesito, ele diz o seguinte: em uma experiência na aula de ciência, Amanda acompanhou o crescimento de um pé de feijão. Para isso, ela ficou com uma régua no vaso onde a planta estava. Letra A. Analisando a imagem, complete o quadro com as medidas solicitadas. A medida inicial dela, veja só ela lá, colocou a régua, mediu inicial. O fim da primeira semana e o fim da segunda semana. Analisando a imagem, complete o quadro com as medidas solicitadas. Então, no início da semana, na medida inicial, ele tinha 3 centímetros a planta. 3 centímetros equivale a 30 milímetros. Final da primeira semana, ele tinha 6 centímetros. Ó, tô falando aqui, viu, pessoal? Presta atenção. 6 centímetros. Aqui ele vai ter 6 centímetros. E quantos milímetros? 60 milímetros. E o final da segunda semana, ele tem 10 centímetros. E quantos milímetros? 100. Quantos centímetros o pé de feijão cresceu da medida inicial até o fim da primeira semana?
Então, a medida inicial dele foi 3 e o fim da primeira semana foi 6. E ele pergunta em centímetros, não em milímetros. Então, centímetros é esse. Então, eu ia fazer 6 menos 3, que é igual a 3 centímetros. Quantos milímetros o pé de feijão cresceu? Agora é milímetros, ó. Milímetros. O pé de feijão cresceu do final da primeira semana até o final da segunda semana. Então, do final da primeira semana ele tinha 60 milímetros. E o final da segunda semana ele tinha 100 milímetros. Então, eu vou fazer uma conta de subtração. 100 menos 60, que é igual a 40 milímetros. Letra D. Quantos milímetros? Milímetros. O pé de feijão cresceu da medida inicial até o final da segunda semana. A medida inicial do milímetro foi 30 e o final da segunda semana foi 100. Então, 100 menos 30 é igual a 70 milímetros. Espero que tenha ficado bem claro aí essa questão aí para vocês. Ok, pessoal? E o que vai para casa? O que vai para casa vai ser as atividades do fim dessa unidade aí, que é a página, é o livro de matemática na página 71. A sexta questão da página 71, que já está, na verdade, a sexta questão começa na página 71 e acaba na página 74. Então, o livro de matemática vai às páginas 71, sexta questão, 72, 73 e 74. Aqui foi o que trabalhamos hoje e a correção do caderno de apoio da página 108 que fizemos. Espero que vocês estejam bem. Estou gostando muito do desempenho de muitos, mas ainda sinto a falta de muitos alunos assistindo os vídeos colocados aqui no portal, viu, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando e um forte abraço e até mais.